Hey guys, this is LEATHER LEONE from Chastain, and you are listening to Heavy Nation, and you need to continue to listen to Heavy Nation. Metal up. Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL. Fala, Headbangers! Começando mais uma edição do Heavy Nation, edição de número 157, sempre contando comigo e com o Júlio Feriato aqui na apresentação e na produção do programa. E aí, Headbangers, e aí, Fernanda, mais um Heavy Nation especial hoje aqui, né, Fer? Especialíssimo, cara. Esse é daqueles que eu vou chegar no final e vou chorar, você tá ligado, né? Ah, tô ligado. E sabe por quê, cara ouvinte? Porque a gente conversou com a LEATHER LEONE. LEATHER LEONE, que pra quem não sabe é uma puta vocalista e uma das precursoras vocalistas femininas aí do heavy metal e uma grande influência pra mim, na Nervosa, muito grande. E pra quem não se lembra, ela é vocalista da banda Chastain, né? É isso aí. Ela tem outros projetos também, mas ela teve o seu destaque mesmo, o auge na carreira com o Chastain, que acabou de voltar, né? Acabou de voltar com um álbum novo, que tá muito bom. Não tão bom quanto os antigos dos anos 80, na minha opinião, mas tá legal ainda. Na minha também, mas tá aí. Manteve a chama. Mas a LEATHER continua. A LEATHER continua cantando como nunca, cara. Inclusive que a voz dela parece que não mudou nada, né? Não parece que mudou nada. E é isso aí. Então temos muita, como vocês puderam ver, tem muita pauta aí, muita coisa pra gente perguntar pra ela nesse programa de hoje. Mas vamos de música primeiro, só pra vocês terem uma ideia de como tá esse trabalho novo do Chastain aí, né, Júlio? Vamos aí com a Stand Up and Fight, que é do novo álbum Surrender to No One, lançado agora em 2014.
Esse foi o Chastain com Stand Up and Fight, que é a banda que a Leather tá cantando atualmente, com do álbum Surrender to No One de 2014. Vamos falar com ela então, né, Fer? Então vamos ouvir agora a primeira parte da entrevista com essa lenda Leather Leone. Você está ouvindo Heavy Nation. Então estamos aqui com a Leather Leone na linha, uma diva do metal oitentista e por que não de hoje. E, bom, vou pedir para ela dar um oi para vocês aí, já vou emendar para ela a primeira pergunta, que é falando do Sledge Leather, né? Como que foi como ela decidiu voltar pra música com esse projeto tal, né? E tudo mais, né? Se é uma banda mesmo dela hoje em dia, enfim, vamos perguntar sobre isso. So, Leather, thank you so much for having us interviewing you. It means a lot to us, and you can say hi to your fans right now. Hi, everyone. I can't wait to come and see you. I hope that all of you will be able to come and share some of one of my shows. I'm extremely excited to thank you for all the support and belief over all these years. É isso aí, ela falou que não vê a hora de chegar aqui, pessoal, tá? Agradece muito o apoio e que as pessoas deram pra ela em todos esses anos, né, que ela ficou afastada da música, falou que não vê a hora de encontrar todo mundo aqui. Então vamos à primeira pergunta pra ela. So, Leather, we'd like to talk a little bit about Sledge Leather. How did you get the idea of forming this band, and how could you be so long, and why did you stay so far away of music? I laugh because it's just a common question. When Chastain and I amicably stopped doing music in the early 90s, there was never any really said word or any big meeting. We had just kind of run the course of Chastain. Mm-hmm. The interest in Chastain had really not grown any longer, or we were just kind of at a standstill. So I came home to California and assumed I would just stop for a while. Meanwhile, 25 years go by. And as far as Sledge Leather, I was in Los Angeles with Sandy Sledge, who I had dealt with before from one of my first bands in San Francisco, over the loss of Ronnie James Dio, who it was intense for all of us. I still don't have any words for it. It's horrible. But through that, we started discussing why I wasn't doing music, and sort of as an homage to him, and how dare myself having the talent that God gave me and not doing anything about it. So through those conversations, I started writing with Sandy, hence the Sledge Leather project. We then got in touch with Scott Warren and Jimmy Bain from the Dio family. And I've been talking to Doro, so I'm confused. And then we hooked up with Matt from Germany. So that was just, again, a progression of music. Hence the Sledge Leather material came about in 2012. Cool. Então, pessoal, ela falou que, na verdade, ela deu risada porque ela falou que é uma pergunta um pouco comum. Ela falou, quando a gente terminou com o Chastain lá no começo dos anos 90, não teve mágoa nem nada. Na verdade, eles decidiram, porque eles falaram, não tem meio que mais pra onde o Chastain ir com essa formação, então eles decidiram, foi assim, um consenso, né? Eles entraram em consenso e decidiram que eles deviam se separar, e aí ela ficou parada por um tempo, né? Ela falou, só que esse tempo acabou durando 25 anos. Ela falou que já conhecia Sandy Sledge lá na Califórnia, né? Onde ela mora atualmente e tudo mais. E aí, conversando sobre, tipo, por que a Leather ficou tanto tempo longe, falou, como alguém com uma voz como você vai ficar longe da música? Ela começou a pensar nisso, e aí eles começaram a compor junto. Elas começaram a compor junto para esse trabalho do Sledge Leather, e aí lançaram esse trabalho no começo de 2012. Agora, eu vou perguntar para ela, mesmo depois de perguntar um pouco sobre esse lance do Chastain ter terminado, mesmo ela falando que não teve mágoa nem nada, eu quero saber dela por que, né, que aconteceu isso depois de ter lançado álbuns tão bons ali, né, com o Chastain. Não deveria ser o inverso, né, talvez, de ela querer estar mais motivada que nunca, assim? Então é isso que eu vou perguntar para ela. So, Leather, I know you have just told me about Sledge Leather and also about why did you leave Chastain, but something we here at Heavy Nation would like to ask you about Chastain is that you left the band after a series of
awesome, of excellent albums released. And I think we think to ourselves here that after releasing such successful albums, maybe you guys should be like, more excited than ever to keep on writing new songs. And instead of that, you told me that you both of you, like you and David, just decided that was the end of you guys together in Chastain. So tell me what really happened. Didn't you feel that weren't you more excited than ever because of the previous releases that were so successful? Well, again, I totally appreciate your enthusiasm about it, but what everyone needs to understand is that making music, unfortunately, is a business. That's why it's called the music business. So bands at the Chastain level weren't necessarily financial viable bands. So, it's all about being able to make a living off it. It cost us so much money to be on the road. And, we weren't to the level of a Metallica or a Megadeth. So it all falls into financial categories. I would have liked to have gone on and on forever, but when you don't break even and people start living different lives, it's just not a viable situation. So people just have the vision that if you make records and you play a few shows, that you are that you can exist in the music business. And again, it's just really, really, really hard. It's all about money. We have never been on our major label. We don't have any major backing. So, it's really a financial struggle. So that's what it was all about. Not about our creativity and that we didn't want to continue to do it, but at the level we wanted to continue to do it, it sometimes just becomes impossible. Okay. That's sad, but also it's cool because now you're back, and I hope this feeling doesn't come on you again. Yes, and again, the feeling, as you were saying, the feeling never really goes away. It's just about, again, a band at our level and Leather Leone at my level of musical success. It's about what opportunities are given to you is really what it's all about. So we grab onto those opportunities. It has nothing to do with the fans or the people that buy our records. We would be there in a minute. It's all about the business. Okay. So I'll explain that to our listeners here. Então, pessoal, ela disse que, na verdade, ela acha legal. Ela falou, eu acho legal esse entusiasmo seu de falar, os álbuns eram sucesso. Ela falou, mas a gente não pode esquecer que a música, ela não deixa de ser um negócio. Ela falou, fazer música é um negócio, né? Por isso que existe a expressão music business e tudo mais. Ela falou, por mais que a gente queira fazer, que seja delicioso, né? Você tá na estrada e fazer disco, mas não se trata apenas disso. Ela falou que mesmo fazendo música, você tem que viver de uma maneira, você precisa de um apoio financeiro, sabe? E aí ela falou, pra gente tava difícil na época, porque a gente nunca foi major, sabe? Nunca foi uma banda mainstream, então nunca assinaram com uma gravadora que desse um suporte legal, então pra eles custava muito, tá na estrada e colocar um álbum na praça, e o retorno não era muito grande, não por conta dos fãs, ela deixou isso bem claro, não por conta dos fãs, ela falou, mas é que era difícil, né? E a gente, imagino, né, Júlia? A gente, como vive na cena brasileira, que sabe como que é difícil, né? Tanta banda que não vai pra frente, porque os caras não conseguem, não tem como, é difícil sem o apoio, né? Você tá ali dedicado somente pra banda. Então foi isso que aconteceu. Ela falou, eu adoraria ter continuado, mas simplesmente não era viável financeiramente. Então foi isso que acabou. Ela falou, as pessoas acham que é fácil e tal, mas não é. É uma luta constante por tentar viver ali financeiramente, sabe, confortável, mas é difícil. Ela falou, não tinha como, era simplesmente impossível na época. Ela falou, o meu sentimento de querer fazer essas coisas nunca foi embora, né, mas você tem que ver também as oportunidades, né, naquela época a oportunidade não tinha. Ela falou, mas agora tem e a gente agarrou essa oportunidade aí. Então vamos escutar aí mais um clássico da Leather com o Chastain, When the Battle's Over, que é do álbum Mystery of Illusion de 1985. Vamos lá.
a gente acabou de ouvir um clássico aqui com a Leather Leone, do meu disco, sei lá, acho que é o meu favorito aí do Chastain. Música When the Battle's Over, faixa número 2 do clássico álbum Mystery of Illusion de 1985. E vamos continuar ouvindo a entrevista com a Leather. Heavy Nation. Eu vou perguntar agora pra ela o que aconteceu, que mesmo ela tendo voltado com o Chastain, todo mundo tava na expectativa, pô, será que vem? Por que ela vai vir só Leather Leone, né? Muita gente, a gente aqui até sabe, né? Mas eu acho que é bom os fãs saberem também, então deixa eu perguntar pra ela. So, Leather, you're coming here to Brazil now, and that's awesome. Yeah, and, I'm right with you. It is. And a lot of fans here are asking themselves, because everyone knew that you are back with Chastain again, and you guys released an awesome work called Surrender to No One, and many people are asking themselves why didn't Chastain, the band, come here and not only you, like Leather Leone? What really happened for this to happen? Well, again, what happened is there really isn't a solid band. The drummer lives in Norway, I live in California, Chastain lives in Georgia, and Skimmerhorn lives in Cincinnati. So it's not like we were all in the studio recording together. You record everything online these days. So again, it all boils down to money, about being able to do it. But Chastain also at this time isn't able to travel. So he has offered it to you wonderful Brazilians to just let me come down and do it. So I'm going to come, and we'll see. He is considering 2015, so we will see what happens. And it's sad for myself also. I would only love to be on the stage with David Chastain doing the music that we wrote together, but at this time it just isn't possible. So I will carry the torch, as they say. Awesome. And the Brazilian people here are so happy to hear that. Let me talk this to them. Então, pessoal, ela disse que na verdade não tem uma banda assim, o Chastain. Tipo, tem lá os integrantes, mas cada um mora num lugar. Um mora na Alemanha, outra mora em Cincinnati, ela mora na Califórnia, outra mora na Geórgia. Então, tá cada um em um lugar. E, na verdade, ela falou, inclusive pra gravar, a gente não se encontrou no estúdio pra compor, a gente não reuniu todo mundo. Foi tudo, tipo, cada um foi fazendo do lugar que tava, né? Ela falou, você pode gravar tudo online hoje em dia, e foi isso que a gente fez. E aí ela falou, novamente, tem o lance também de como não ser todo mundo dedicado somente à banda, né? Então, o Chastain, por exemplo, não pôde vir, o David Chastain, né? Então, ela falou, então eu vou lá e vou carregar a cruz, né? Como dizem, assim. Ela vai carregar o fardo, né? Que falam. Então, ela falou que o Chastain queria muito vir. Na verdade, eles já estão cogitando uma possibilidade em 2015. Ela fica triste, porque queria subir no palco com ele, mas de qualquer maneira, ela também quer vir para divulgar o som independente disso, né? Para não deixar a chama morrer aí, o que é muito legal, né? Então, vamos continuar aqui com as perguntas para ela. E eu vou falar um pouco do disco novo deles, do Chastain, né? Que é o Surrender to No One. E eu vou falar que, assim, que ele foi o disco que marcou o retorno dela ao Chastain, né? Depois de 23 anos, né? Quase, 3 décadas aí longe da música. Muito louco. E aí fala como que eu vou perguntar pra ela como que tá sendo trabalhar com o Chastain de novo depois de tanto tempo, né? O que mudou, o que continua o mesmo. Então vamos lá. So, Leather, we're gonna talk a little bit now about your latest work, Surrender to No One, that marked your return to Chastain after 23 years. And how is it like to be working with him again? What changed? What remained the same? Can you give this update for us, please? Yes, working with Chastain in the studio has not changed at all. I, as an artist, am not easy to work with in the studio. I feel really confined and constricted, and I don't like working in the studio at all. Really? So, Why? I am very difficult, as they say, to work in. I am basically always in the studio alone with him when I do my vocals. Everything else is done around me, and then I go in and do most of the completion of the picture. But it's extremely funny because we are the polar opposites of each other, so we laugh. I mean, I'm always yelling at him. He has a certain aspect of a level of aspect that he expects me to
perform at. And if I don't do it, he waits until I do it. Sometimes I will be yelling at him so much he'll just turn the switch off until I'm done. So again, for me the studio is extremely frustrating, but at the same time it's very it's a satisfying thing. But when I complete something, it's really a labor of love because it's hard for me. He is a perfectionist, and I just kind of, he is educated. I just go by ear. I do everything by ear. So it's a lot different. It's a long process, but we have a lot of fun. We really have a lot of fun. And it was like I had never left. When I was in the studio with Chastain, it was like 1990 all over again. It was a really welcoming, warming place to be. So it was a really good thing. Awesome. Então, pessoal, ela disse que, na verdade, trabalhar com o Chastain não mudou nada, porque ele continua a mesma coisa. E ela falou que, na verdade, assim, ela se sentiu como se fosse a mesma coisa de sempre, porque ela falou que é uma pessoa um pouco difícil e, na verdade, ela odeia, tipo, entrar em estúdio pra gravar. Então, ela falou, eu odeio, não consigo. Ela falou que se sente confinada, não gosta dessa experiência. Mas que o David acaba facilitando isso pra ela, porque ele é engraçado, eles dão risada, e além disso ele é um cara mega paciente. Ela falou que às vezes ela fica frustrada, começa a gritar lá, porque é uma sensação que ela não gosta mesmo, ela nunca gostou desse lance de estúdio, e aí às vezes ele espera uma coisa dela e ela não consegue fazer, e ele tipo, não fica pressionando, ela espera até o momento certo ela se adaptar, então ela falou que isso ajuda muito, essa pressão do lance de estúdio pra ela. E ela falou, e quando termina todo esse trabalho de estúdio, mesmo trabalhando com o David, que é uma pessoa paciência, tudo, pra ela é tipo, nossa, ela sente como se fosse um filho dela, assim, o disco, porque realmente ela tem muito problema com esse negócio de estúdio. Ela falou porque ele é um processo difícil, né? Por exemplo, ele é bastante perfeccionista, é um cara estudado, e ela já é, tipo, mais autodidata, ela faz as coisas de ouvido e tudo mais. Mas aí ela falou que foi bacana porque pareceu a mesma coisa de sempre, assim, ele com a paciência e ele se divertindo lá. Ela falou que se sentiu nos anos 80 novamente. Então vamos de som, né, Fer? Vamos aí com o Chastain novamente, com One Day to Live, que é do Ruler of the Wasteland de 1986. Lembrando que é um especial da Leather Leone com o Chastain, então só músicas da Leather aqui. Sim.
gente acabou de ouvir One Day to Live do Chastain, do álbum clássico também, Ruler of the Wasteland, de 1986. Vamos continuar ouvindo aí a entrevista com a nossa diva vocálica, Leather Leone. Heavy Nation. Agora, eu vou falar um pouco da época né, mesmo que o Chastain gravou, né, alguns discos sem ela, com a Kate French, né, mesmo nessa época, os fãs já pediam pra Leather voltar, né, então eu queria saber, primeiro, se ela acompanhou a banda depois que ela saiu, e além disso, o que ela acha, né, da vocalista Kate French na banda. Então vamos lá. So, Leather, I just want to let you know that I heard Kate French's name a couple times, and I'm not sure why. Okay, no, I'm gonna explain to you. Even that when Chastain recorded some albums with Kate French, and some people liked these albums, all the fans were always asking you to return to Chastain because everyone loves you a lot and you influence a lot of people, including me. And what I wanted to ask is, when you left, you said that there were no fights or no regrets. It was it was a common decision between you and David. So as there wasn't a breakup, a harsh breakup, did you keep on following the band's career? And what's your I really didn't. I did not. That's interesting again, because that's really part of my personality. I do things full on, and then when I stop doing them, I do the stop full on also. No, I did not follow Chastain's career at all. I heard through, I don't even know if it was through him, because he did stay in touch with me now and then through royalty checks and such, but it was probably either through him or through Mike Varney that I heard he was working with another female vocalist, but I sincerely did not listen to any of it. He did send me a copy of Sick Society, I think, but I just listened to it for a moment. I really didn't give it a lot of time until I was in the studio with him doing Surrender to No One last year. And he played bits and pieces of In Dementia for me, so that was really the first time that I heard it. So I really did not follow Kate French's career with Chastain. My opinion of it is that I was extremely happy to hear that the music had really changed, the direction that him and Kate wrote in, as opposed to how him and I did music, was extremely different, which I think was best for everyone. But that's really all I ever did. I didn't really follow his career with Kate at all, no. Ok, então ela falou que, na verdade, ela falou, sinceramente, eu não segui, não ouvi. Ela falou que faz parte da personalidade dela, que quando ela faz alguma coisa por um tempo e aí depois ela para, ela não se interessa, é uma coisa natural, não se interessa em seguir. E ela falou, e além disso, o David e ela não mantiveram contato durante esse tempo, então não teria porquê, assim, segundo ela. Ele falou que ele até mandou pra ela tudo, mas ela não teve um tempo de ouvir, e aí no estúdio, quando eles estavam gravando Surrender to No One, ela acabou ouvindo um pouco, ele mostrou, e ela ficou feliz porque a música, o estilo da música mudou. E ela falou, eu acho que isso foi bom, né, porque demonstra que são duas fases diferentes ali da coisa. Ela falou que mudou o jeito de composição da Kate com ele e ela com ele. Mas ela falou que realmente não pode opinar muito porque ela, sinceramente, não ouviu. E agora eu vou perguntar pra ela se... Assim, ela ficou muito tempo, né, longe da cena metal, mais de 20 anos. Então eu quero perguntar pra ela se ela se manteve ligada, mesmo trabalhando com outro tipo de atividade, se ela se manteve ligada com o metal, né? E também se ela ouve, o que ela ouve hoje em dia aí no metal, né? Então vamos perguntar pra ela. So, Leather, thanks a lot for the patience again. Of course, absolutely. And so, you've been kind of a way of playing metal for over 20 years. And during that time, I know you followed you kept your life with other kinds of activities, but did you stay in touch with metal, listening to bands or doing any... I really did not. Again, I did not. Of course, I continued to follow Ronnie Dio for years, but I really didn't. It was really frustrating for me, and I just got into other things. I did not. The work that I had done with Chastain, I was extremely proud of, and I had
met with many other people after the Chastain. After I stopped working with him, I met with a lot of labels and management, blah, blah, blah. And no one, and again, I know people want to know where I went. There was no interest in me. Oh my God, people don't say did not that. want Leather Leone to continue as Leather Leone. So the offers that I had were really of a compromise, which had I was not interested in at all. So I stepped away graciously. I couldn't do what I did not want to do. So I went away. Okay. It's really that simple. I didn't want to start from scratch. And back then was different. That was that was 90. It was a different world of music and metal vocalists. So I just I just stepped away for a bit. And again, I wanted to step away for a little bit, not for 25 years. So time flies. Okay, and now that you're back on track with the band, are you back to have a closer contact with metal, like listening to new bands and stuff, or no? Oh yes, absolutely. I'm so much more into it now, and a lot of people ask me that question also. But I love what's going on now. I love the aggression. I love the speed. But I tend to be much more still into the older classics. I enjoy melody. I always go back to Dio and Dickinson and Tate. I just love that old melodic feel. But, it's great, everything that's come out now. And I've become very good friends with Veronica Freeman from Benedictum, who I've done some shows with. And I'm going to be on her solo record that's coming out now next year. I'm a huge fan of Whitechapel. I love what they're doing. OTEP. The progression of metal is incredible, and I feel like I've really been behind. I'm a huge Pantera fan. Unfortunately, again, I'm a little behind, but I love everything that's happening. But as I said, my love still goes back to what is now called classic metal, which is what comes out of me. That's what comes out of me. Cool. Então, ela falou, eu perguntei pra ela também, né? Aproveitei pra perguntar se ela, né, teve algum contato com metal antes e depois, né, tipo, agora, se ela tem tido contato com novas bandas e tal. O que ela falou? Que no passado, lá, quando ela se afastou, ela falou primeiro que ela só queria um tempinho, só quero um tempo do metal, só que acabou durando 25 anos. Ela falou, olha, claro que eu tive muito contato com o Dio, que é o meu vocalista, né, um dos favoritos e tal, mas ela falou que realmente não. Né? Da mesma maneira como ela não ouviu o Chastain, ela parou de ouvir muita coisa. Ela falou que foi um pouco frustrante, assim, quando ela saiu do metal, então ela ficou um pouco magoada e tudo mais. Ela falou, eu tinha muito orgulho do que eu fazia com o Chastain, sabe? Muito orgulho, foi uma coisa grande pra ela. E quando ela saiu, ela até conversou com umas gravadoras e tal, mas não havia um interesse, assim. Ela não queria o que os caras ofereciam e os caras, na verdade, não queriam, assim, sabe, seguir, porque tem o Chastain e tal. Ela falou, sinceramente, não havia interesse em mim, assim, sabe? Eu achei até triste. Falei, que isso, não fala isso. Mas ela falou que também não queria, como ela tinha muito orgulho do que ela fez com o Chastain, ela não queria começar do zero também, né? Ela falou, vou tirar umas férias do metal aí, né? E depois eu volto. Claro que esse tempinho durou 20 e poucos anos, né? Aí eu perguntei pra ela se agora ela tá com contato. Ela falou que agora voltou a ouvir, claro, né? Deu um tempo no metal, né? Mas agora ela voltou a ouvir. Ela falou, só que agora tudo me soa bastante agressivo, rápido. Ela falou que adora isso. Ela adora essa progressão que teve no metal, né? Mas é que ela falou que ainda prefere, que o gosto dela ainda fica ela falou, no que agora é chamado old school, que é o que eu fiz parte, né, do metal clássico. Na verdade, tipo, né, na época que ela saiu era isso aí, agora mudou muito, né? Ela falou, eu sou uma pessoa que gosta de melodia, então eu acabo, por mais que eu ouça bandas novas, né, eu acabo voltando pra Dio, Geoff Tate, Bruce Dickinson e essas coisas mais clássicas, né? Ela falou que hoje em dia acompanha inclusive mulheres no metal, negócio de OTEP, Benedictum, Whitechapel, mas ela falou, mas eu tô meio, tipo, desatualizada, assim, ela falou, tô meio desatualizada, tô tentando aí, mas o que eu ouvi eu tô achando legal, apesar de eu ainda preferir da minha praia ser o classic metal aí agora, né? Então vamos novamente de som aqui com uma das minhas músicas favoritas da obra de Chastain, que é do álbum The Seven or Never, de 1987, com a música Paradise.
gente acabou de ouvir a música Paradise do Chastain, do álbum de 1987, chamado The Seventh of Never. Vamos continuar batendo um papo aqui. Você está ouvindo Heavy Nation. E aí eu vou perguntar agora para ela uma questão interessante sobre o lance do aumento das mulheres na cena, né? Então eu vou perguntar para ela se ela sente isso, o que ela acha disso e perguntar também se ela acha que ela acabou influenciando, sabe? Para que houvesse esse crescimento de mulheres no metal. So, Leather, on the last question, you talked about some bands in which there are women playing, and what I wanted to ask you now, it's related to this. We see that from some years to now, we have incredibly increasing number of women getting more and more involved in metal, like playing and producing gigs and in the media, but especially in bands, right? Do you feel that now that you're back and getting in touch with metal? Do you feel this increasing movement? And if you do, what do you think of that? And also, if you think that you influenced this movement of more women involved in metal in a certain way, do you think of that? So it's 3 questions in one. I know it's hard when people do these, but no, that's okay. I'm not really sure exactly what you mean, but as far as the influence goes, people say that to me a lot, and when I really don't think about it in those terms, but when somebody presents it to me, I understand the theory that when I came out, in the mid-'80s, there were a handful of us. It was that was way before social media. So how did we find out? We didn't know about each other. We were just moving along. It was myself. It was Doro. It was Anne Boyleen from Hellion. It was Sentinel Beast. It was Don Crosby from Détente. It was Bitsy Bet from Bitch. So I understand that theory. We weren't, I'm sure, we just wanted to do it. We were blessed enough to be able to be in the forefront a little bit, because when I was on the road with Chastain, there were women everywhere, but it was a matter of that we were the blessed handful that got the media to follow us. As far as the whole gender issue, I find it really boring, and I find it really stupid that people need to identify women in metal. I mean, who cares about the genitalia? Did anybody do lists about Dio and Dickinson, the top male vocalists? I mean, it's so annoying to me that the whole gender issue is part of it. Women, we can do it as well as them, better than them. We pick a genre, we do it. And again, back in the early 80s, we were just people. We were just out there. I mean, my first band, Rude Girl, we rehearsed at Haight-Ashbury in San Francisco, and we were right in the midst of the Metallicas, the Suicidal Tendencies, the Exodus. I used to open for them. We didn't care. But I guess to the history of music, it is a big deal. And again, now, yes, there are women everywhere, and I hope that it has become less of an issue of women everywhere, but I know that it is not. But to me, I have one thing to say to women in music, and my opinion doesn't matter to anyone. I wish that women would keep their clothes on, and we can all be James Hetfield. We can just wear jeans and sneakers and T-shirts and rock, but certain women like to present themselves in certain ways. So whatever is true to them, God bless them to do it. But, like I said, it's such a boring subject to me. I used to walk into a room back in the day with Chastain, and I would always carry his guitars because I wanted to help. I just enjoyed the hard work. And I can remember people kind of looking at me like going, oh, God, that's so cool. Chastain is a female roadie. And so to them, I would, and then they would give me a microphone. I mean, I don't know how to say it. It's just so uninteresting to me, because you can give anyone, all these women that I've named, a microphone, and we can work along with the best of them. So I don't look at that in those terms. I'm glad that more people
have gotten into rock music, but just keep going. And to any female out there, it doesn't matter. Find out what you're good at, whatever genre of any music. Forget what you are and just do your best. Awesome message, awesome message. Então, pessoal, ela disse, na verdade, é um assunto que a gente até sente ela se alterar um pouco, porque ela não gosta muito, não. Ela falou que é um assunto muito chato pra ela, muito chato, mas antes disso ela falou sobre o lance de influenciar. Ela falou que não vê dessa maneira. Ela falou, é que naquela época não tinha muito realmente. Ela falou, nos anos 80 não tinha muita mulher, tipo, nas bandas. Ela falou, mas tinha mulher headbanger em tudo quanto é lugar. Ela falou, tinha eu, tinha a Doro, tinha as meninas do Hellion, a Betsy do Beat e tudo mais. Mas ela falou que, tipo, tinha outras bandas de mulheres, assim, mas a mídia decidiu meio, na época, tipo, que essas seriam as bandas que iam tá aí nos holofotes. Mas ela falou que tinha mulher, sim, um monte de menos do que tem hoje. Mas ela falou que, na verdade, ela falou, eu acho chato, eu acho estúpido as pessoas ficarem, tipo, classificando metal de homem, metal de mulher. Ela falou, por que a genitália é tão importante, sabe? Eu achei até engraçado ela falando isso. E é verdade, né, assim. Ela falou, eu não gosto, eu acho irritante essa coisa de gênero. Ela falou, as mulheres são tão headbangers quanto os homens. Aliás, isso é uma coisa que eu costumo falar nas entrevistas também. Mulher é tão headbanger quanto o homem, sabe? Então ela falou, a gente pode tocar tão bem ou até melhor que homem também. Então, tipo, não tem porquê, sabe? Esse negócio do gênero. Ela falou, mas na história da música sempre é assim. Nós sempre estivemos lá. Mas sempre, tipo, as pessoas tendem de criar essa etiqueta aí, sabe? Do lance do gênero e tudo mais. E aí ela falou, só ela falou, eu fico feliz que tenham mais, né, mulheres tocando e tal. E espera que isso seja uma coisa mais normal, assim, porque pra ela sempre foi. Ela falou, na verdade, uma coisa que eu falo, não que interessa a ninguém, é pras mulheres, aliás, manterem suas roupas no corpo. Ela falou, muita mulher acaba, né, tentando ir pro lado de sensualizar, não sei o que. Ela falou, você pode usar jeans e tênis e continuar agitando e fazendo um puta som, sabe? Ela falou que não precisa ser apelativo, mas ela falou que se é dessa maneira a pessoa acha que é o certo, que bom. Ela falou, se é o que ela acha que é verdadeiro, com roupa sensual ou não, ou de tênis, não sei o que, o que a pessoa achar verdadeiro, ela tem que fazer. Mas ela falou que acha desnecessário porque são pessoas que estão ali tocando e não gênero. Genitália não é importante. Ela falou, ela acha legal esse lance. Ela falou mas que desde o começo realmente tinha essa coisa, tipo, quando o pessoal via ela com o Chastain, falava, nossa, e essa mulher aí, não sei o que, mas ela falou, não temos tanta capacidade como qualquer um. Ela falou, mas que fica feliz que tenham mais pessoas envolvidas no metal e não esse lance de mulheres. Ela falou que pra ela dá no mesmo. E agora eu vou perguntar pra ela, pra encerrar aqui, quais são, primeiro, o que ela acha, né, do show de Limeira, quais são as expectativas, se ela sabia que tinha tanto fã aqui no Brasil. E também vou perguntar quais são os planos pro futuro. Gravar outro disco com o Sledge Leather, continuar se eles vão fazer um trabalho de divulgação em cima do Chastain. Então é isso que eu vou perguntar. So, Leather, we're finally getting to the end of the interview. But before that, I have some other questions here for you. And first, I would like you to tell about your expectations about this gig here in Limeira, in Brazil. And if you knew that you had so many fans here in Brazil, how are the expectations for these and to meeting your fans here? Well, I did not know how hungry and crazed the fans were down there. I'm so excited. I can't even tell you. I have no words. It's so humbling, and I'm so excited. I'm sitting here packing as we speak, and I am just, I'm beside myself. The feedback that I've gotten from everyone has been incredible. I think I finally have the set down, and I'm going to do old and new Chastain. I'm going to do some stuff off my solo record. I think it's going to be wonderful. I don't think I know. The reception is going to be incredible, and I am ready. I have worked for it. I am ready for as I just put on my Facebook, for the sweat and the metal to be shared with everyone. It's going to be a really good time, and I hope this will just be the beginning
of me continually being able to come down there. Every year, Chastain is certainly considering 2015, so awesome. It's going to be incredible. I just want everyone to come, and I want everyone to take the time to say hello and talk to me and spend time. I don't know if I can cuss, but it's going to fucking rock. Awesome. And also, first let me talk this to the fans here. Então, ela falou que não sabia quão louco e, tipo, faminto e apaixonado os fãs eram aqui. Ela falou que, você vê pelo tom da voz, né, que ela tá super empolgada. Ela falou que tá arrumando as malas enquanto tá falando com a gente. Isso porque ainda falta um tempinho aí pro show, né? Ela falou que já tá arrumando a mala enquanto fala com a gente. Ela falou que o feedback dos fãs daqui tem sido incrível. Ela falou que tem dado um puta combustível pra ela, sabe, querer continuar com o lance do Chastain, até fazer um álbum solo e tal. Ela falou que espera que a recepção seja maravilhosa. Ela sabe que vai ser. Ela falou, eu tenho certeza que vai ser incrível. Ela falou, eu tô pronta, eu tenho trabalhado pra isso, pra esse momento, e eu tô pronta. Eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito aí. E ela falou que também tem certeza que esse vai ser o começo pra ela vir sempre aqui, sabe? Tipo, ela falou que espera que venha todo ano aqui e que o Chastain realmente o David já tá realmente pensando em vir aqui em 2015, exatamente por causa desse feedback que ela tem tido, né? E ela falou que quer ver todo mundo lá, quer conversar com todo mundo e que ela não vê a hora. Então, já que a gente falou com a Leather o programa todo, vamos então com a música do projeto dela, né? O Sledge, Leather, com The Guy Upstairs Lie, do álbum Imagine Me Alive, lançado em 2012.
gente acabou de ouvir aí a última música do nosso especial Leather Leone aqui, com o projeto mais recente dela, Sledge Leather, com a música The Guy Upstairs, Sledge, do álbum Imagine Me Alive, de 2012. Vamos ouvir aí a parte final da nossa entrevista com ela. Heavy Nation. E agora, pra finalizar, eu vou perguntar aqui pra ela quais são os planos, né? Eu falei que ia perguntar isso antes, mas ela acabou já respondendo. So, Leather, to finish up, I would like to ask you, what are your plans for the future? Like record another thing with Sledge, Leather, to keep promoting the Chastain album? Like, are you gonna tour? Tell me a little bit of what you plan for the future. I have my feet in a lot of buckets, as they say. I'm talking to a lot of people. I'm not quite sure what's going to happen. There's always talks about re-recording with Sledge Leather. Chastain and I recorded another CD worth of material. As I said, I'm working with Veronica Freeman from Benedictum. So for me personally, I would like to just continue on from where I left off. I would like to record more. I would like to tour more. But again, that all depends on the feedback of all the shows that I do. So I have my new boots on, and I'm really ready to move forward, for sure. I've been re-inspired. I just want to play shows. So again, I hope this Brazilian tour is the beginning of a great relationship with everyone all over the world. I'm trying to get everywhere and do everything. Nossa, então ela falou que na verdade ela anda falando com muita gente, anda planejando muita coisa, mas na verdade não dá pra ter certeza do que vai ter aqui pra frente. Ela falou que realmente pensa em gravar outra coisa com Sledge, Leather, que pensa em gravar mais CD com Chase. Ela falou que, eu tô renovada, ela falou até, tô usando botas novas, né, que é uma expressão tipo, tá renovada, tá com o espírito, tá reenergizada, tá com gás total. Falou que quer gravar mais, quer fazer mais turnê, mas que claro que tudo isso depende do feedback que ela vai ter nesses próximos shows aí, né? Mas ela falou que se sente muito inspirada e tá muito empolgada, falando com muita gente e que tem grandes planos pro futuro, mas não dá pra falar nada ainda, né? Acho que tá um pouco no começo também. Ela acabou de voltar pro Chester, mas agora a gente vai se despedir dela, ela vai falar aí uma palavrinha com vocês e espero que vocês tenham curtido aí. So, Leather, thanks a lot for taking your time to talking to us. And the last words are yours directly now. You can talk straight to your fans right now. To my fans, they aren't my fans, they're my friends. They're my colleagues, they're my equals. To all of you who have stood by me and had the belief and the faith in me after all this time, I'm extremely humbled, and you have made me work my ass off to come out and sing for you. I will be out there in 11 days. I'm doing 3 shows. Again, I'm so excited to see all of you. We will have a great time. This will be the beginning of a great touring relationship, and I love all of you, and I can't fucking wait. Metal up. I can't wait to see all of you. That's awesome. Então ela falou que não vê a hora, primeiro, não são meus fãs, são meus amigos, são iguais a mim. Falou que não vê a hora, tá empolgada para esses 3 shows que ela vai fazer em 11 dias e que espera que seja o início de uma relação ótima aí com os fãs. E assim, a gente se despede com a Leather. Valeu! E essa foi a edição número 157 do Heavy Nation, especial com a grande diva do heavy metal anos 80 e também de agora, por que não? Leather Leone. Espero que todos tenham gostado e até semana que vem. Isso aí, Headbangers. Valeu! Você acabou de ouvir na Rádio UOL Heavy Nation.